Agora, Vitor, segundo a Polícia Federal, alegou que o palestino é suspeito de integrar o alto escalão do Hamas? O alto escalão do Hamas e ser o responsável, né, Leandro, por fazer essa interlocução do grupo terrorista com falantes de inglês. Então seria essa, né, de acordo com a Polícia Federal, é isso que aponta, né, a Polícia Federal. Agora, do ponto de vista do governo, Leandro, é muito delicado, né, exatamente entrar nesse aspecto, porque apesar do Itamaraty, por exemplo, ter desde o início, né, dessa guerra entre o Hamas e Israel, em outubro do ano passado, o Itamaraty, né, teve uma dificuldade muito grande em relação ao tom que adotaria para se tratar, né, para se referir ao Hamas. Então, apesar da gente ter visto, sim, que a diplomacia brasileira, né, tornou mais duras as suas falas e seus posicionamentos, inclusive passou a chamar o grupo terrorista de grupo terrorista, é muito delicado porque o próprio presidente Lula tem posicionamentos, muitas vezes, não muito claros em relação ao grupo terrorista, né? O Lula tem uma dificuldade muito grande de se posicionar em relação a esse confronto entre Israel e o Hamas. Não só Lula também, né? Membros do PT, membros do próprio governo. Então, o governo tenta, sim, evidentemente, como disse a Ju, desenhar ali um protocolo, né, mais claro e mais direto em relação a casos similares, né, a possíveis, por exemplo, refugiados que venham para o Brasil. Agora, com base nas informações tanto da inteligência americana quanto da própria Polícia Federal, houve essa decisão em relação a esse palestino. Agora, o governo tenta desenhar uma estratégia clara, exatamente para ter esses ditames de uma forma mais concreta, até porque, do ponto de vista político e diplomático, é muito complicado. O governo caminha ali numa corda bamba para se posicionar em relação a esse confronto. É uma dificuldade muito grande. E mesmo quando o governo, por vias oficiais, né, por meio, por exemplo, do Itamaraty, que é o órgão responsável exatamente por esses posicionamentos e essas alianças, né, e esses diálogos também com os outros países, Lula mostra-se dissonante muitas vezes em relação àquilo que diz o seu próprio órgão, que é o Itamaraty, né, o seu próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, é um assunto que o governo tem muita dificuldade para lidar, muito também por causa dos posicionamentos do próprio presidente da República, Leandro.